Sabias que as queimaduras são um motivo frequente de ida à urgência com crianças? E sabias que em Portugal, ainda hoje, é a segunda causa de morte acidental em crianças com menos de 5 anos? Portanto, este é um assunto que eu não poderia deixar de abordar num dos meus vídeos. Vamos falar dos tipos de queimaduras que existem, a melhor forma de as prevenirem e, caso aconteçam, de que forma podem atuar. Vamos começar por falar na classificação das queimaduras. Nós temos queimaduras provocadas por vários agentes. No caso das crianças, as queimaduras mais frequentes são provocadas por agentes térmicos. Agentes térmicos são o fogo, por assim dizer, o contacto com objetos quentes, com líquidos quentes. Depois temos as queimaduras provocadas por agentes químicos, sejam eles corrosivos, inflamáveis, e depois temos as queimaduras elétricas. Depois temos outro tipo de classificação que tem a ver com o grau da queimadura, com a gravidade da queimadura. Temos queimaduras que apenas afetam a primeira camada da pele e, portanto, são queimaduras que são dolorosas, apesar de ser uma dor mais ou menos suportável, apresenta-se assim com algum vermelhão e rubor. Já as queimaduras de segundo grau são exatamente as de primeiro grau, mas atingem uma camada inferior da pele. E como é que nós sabemos isso? Porque há formação de bolha ou de ferida. Também são situações bastante dolorosas e que normalmente deixam cicatriz, ao contrário das de primeiro grau. Já as queimaduras de terceiro grau são realmente queimaduras muito graves, existe uma extensão muito grande em profundidade, não só atinge todas as camadas da pele, mas também como pode atingir órgãos internos, osso. São realmente situações muito graves que requerem sempre a hospitalização, mas por outro lado são situações que não provocam dor, uma vez que também são danificados os terminais nervosos e, portanto, a pessoa nem sequer deixa de ter a sensibilidade. Depois existe outra classificação que tem a ver com a extensão da queimadura, com a extensão da área queimada. Todos nós já ouvimos dizer 20% da área queimada, 25% da área queimada. Não vou aqui falar sobre isso porque é muito específico e também é diferente para as crianças e para os adultos. E é, no fundo, uma classificação que só interessa em termos médicos porque vai influenciar o tipo de tratamento. O que vos interessa a vocês é saber se realmente se a queimadura, por assim dizer, é grande ou pequena, se pode ser tratada em casa ou se realmente obriga a que levem a vossa criança o vosso filho para o hospital. Agora vamos falar um bocadinho sobre cada um dos três tipos de queimaduras, ou seja, das térmicas, das provocadas por agentes químicos ou pela eletricidade. Vou-vos falar um bocadinho de que forma podem prevenir cada uma delas e de que forma podem atuar caso infelizmente os acidentes aconteçam. Mas antes disso vamos falar de kit de primeiros socorros. Há coisas que nós, enquanto pais ou quem cuida de crianças pequenas, tem sempre que ter em casa. E no que diz respeito às queimaduras, há três coisas que são essenciais. É preciso ter um creme reparador, um creme para queimaduras. Existem várias marcas no mercado, não vou aqui estar a enumerar, basta ir à farmácia e pedirem. Têm sempre que ter compressas esterilizadas e uma compressa com uma gaze gorda, uma compressa com vaselina, com algum creme gordo. Podem também adquirir na farmácia, mas também existem à venda em qualquer hipermercado. É preferível, nestas idades, como eu costumo dizer, é preferível ter as coisas em casa e até passarem o prazo de validade, que já me aconteceu, do que, infelizmente, os acidentes acontecerem e nós não termos forma de atuar precocemente. Relativamente às queimaduras provocadas por eletricidade, normalmente elas são provocadas pelo contacto com uma tomada elétrica ou com um fio elétrico, um fio condutor. Portanto, o que é que nós podemos fazer enquanto pais? Proteger todo o tipo de tomadas, está bem? E também muito importante é ensinar os nossos filhos desde cedo, desde que começam a gatinhar, porque normalmente as tomadas ficam a um nível muito baixo, portanto eles chegam às tomadas, aos 9 meses já estiverem a gatinhar, as tomadas já passam a ser um perigo, portanto não esperem para as proteger. E devem desde cedo ensinar o vosso filho que a tomada não é local de brincadeira, não podem introduzir os dedos, mesmo que esteja protegida, porque vocês podem ir à casa de alguém e essa tomada não estar protegida. Portanto, o princípio é explicar-lhes desde cedo: tomada é local proibido. Não se introduz as mãos, não se introduz objetos, não se brinca perto de uma tomada. E agora, o que fazer se o vosso filho tiver contacto com corrente elétrica? Primeiro, desligar a corrente elétrica. Se não for possível, tem que afastar a criança da fonte de energia. Se não for possível desligar a corrente elétrica, vocês próprios têm que ter cuidado, porque não se podem aproximar da criança sem assegurarem as condições de segurança.
Ou seja, vocês para afastar o vosso filho devem usar objetos secos e não condutores, nomeadamente madeira, panos grossos, borracha, corda, está bem? Nunca usem nada que seja metálico nem com água. Portanto, ou desligam a corrente ou usam estes objetos para afastar o vosso filho da corrente elétrica. A partir desse momento vão ter que prestar os primeiros socorros. Não se esqueçam que quando é corrente elétrica existe um ponto de entrada e um ponto de saída. Portanto, devem ver se existe alguma área queimada. Se houver e for extremamente dolorosa, devem arrefecê-la. Mas uma das primeiras coisas que devem fazer é preparar o vosso filho para levar para o hospital, mesmo que não vos pareça uma situação grave. Estas situações de queimadura por eletricidade, por si só, já costumam ter alguma gravidade. Mesmo que não pareçam, pode haver lesões internas. É muito importante que levem a criança para o hospital para ser observada. Agora, relativamente às queimaduras por substâncias químicas, o melhor a fazer é prevenir. E prevenir é esconder, colocar em sítios altos, colocar num local fechado à chave, todos os produtos que sejam inflamáveis, cáusticos, corrosivos, tudo o que possa fazer dano ao vosso bebê. Muitas vezes nós temos atenção aos detergentes na cozinha, que podem estar debaixo da banca. É importante que essa zona ou fechem bem essa porta, tenham um fecho de segurança, ou então têm que colocar numa área mais alta. Outro sítio que as pessoas costumam esquecer é da garagem. Nas garagens nós temos tintas, podem ter tintas ou outro tipo de produtos químicos que também são muito nocivos para a vossa criança. E nós pensamos sempre, ele nunca vai para a garagem, ele não vai para a garagem sozinho. É mentira. As crianças surpreendem-nos e fazem coisas que nem nós imaginamos. Portanto, independentemente do sítio, analisem todos os produtos químicos que vocês possam ter e tentem colocá-los numa zona não acessível à criança. E agora, o que fazer se o vosso bebê tiver uma queimadura provocada por um agente químico? A primeira coisa é afastar a fonte. Portanto, se for líquido, tem que remover imediatamente a roupa do vosso bebê e passar a zona por água corrente para diluir o agente. Se for um agente em pó, nunca utilizam qualquer tipo de líquido. Têm que afastar o pó, limpar o pó e tirar também toda a roupa que esteja em contacto com a pele do vosso bebê. Outra coisa importante tem a ver com o facto de, se por acaso o agente químico tiver sido ingerido. Por favor, não façam o vosso bebê vomitar, não deem água ao vosso bebê. Primeira coisa é ligarem para o centro antivenenos e depois levarem o vosso bebê o mais rapidamente possível para o hospital. Normalmente, as queimaduras por agentes químicos, por ingestão, implicam sempre uma ida para o hospital. Se for por contacto, tudo vai depender do grau de lesão e da extensão da lesão. Agora vamos falar das lesões mais frequentes, que são as queimaduras térmicas. Normalmente provocadas por contacto com objetos quentes ou por contacto com líquidos quentes, comida, por exemplo. Então, o que fazer para prevenir estas situações? Antes de tudo, é proteger objetos que nós saibamos que vão estar quentes, nomeadamente lareiras, o forno, os aquecedores. Tudo isso tem que estar devidamente protegido. O vosso filho não vai distinguir se está... eu posso estar perto da lareira, mas agora que está acesa não posso. Nos bebés mais pequenos nós não conseguimos explicar isto. Por outro lado, quando vocês estão a cozinhar, é importante que tudo o que seja as pegas dos tachos, a pega da sartén, tudo virado para dentro, e tentem cozinhar nos discos, por assim dizer, mais interiores. Quando vão levar a comida para a mesa, tudo o que seja comida muito quente deve ficar no centro da mesa e não acessível que a criança chegue da ponta da mesa. Outra coisa importante são as toalhas. Muitas vezes os nossos filhos puxam as toalhas e levam com a comida quente do prato em cima deles. Tenham atenção, não usarem então toalhas muito compridas e de mais uma vez meter as coisas mais quentes no centro da mesa. Tenham atenção à alimentação, vigiem sempre a temperatura da sopa, a temperatura do leite, antes de oferecerem ao vosso filho. Tenham atenção à água do banho e tenham atenção a outro pormenor que muita gente se esquece, que é alterar a temperatura do vosso esquentador ou do vosso cilindro. Muita gente não tem noção, mas uma criança exposta 3 segundos a uma temperatura superior a 60 graus
vai fazer uma queimadura de terceiro grau muito, muito grave. E nós muitas vezes não nos lembramos desse pormenor. E com facilidade o nosso filho, que começou a gatinhar, vai ao quarto de banho, agarra ao bidé, que é uma zona muito acessível para ele se pôr em pé, e vai abrir a torneira. E sim, pode acontecer ao vosso filho. Enquanto vocês estão ao telefone, enquanto vocês estão a conversar com alguém, enquanto vocês pensam que ele está a brincar na sala, isto pode acontecer e eu, infelizmente, como médica, já vi algumas situações dessas. E, portanto, diminuam a temperatura da vossa água no esquentador ou no cilindro e tenham sempre as torneiras rodadas para o lado da água fria. Por quanto mais não seja, vocês podem ouvir o barulho da água a correr e dá-vos tempo de vocês irem ver o que é que se passa. E se estiver voltada para a água fria, a primeira água que sai quando o vosso bebê abre é sempre água fria e não logo a água quente. Outra coisa importante é não usarem botijas de água quente para aquecer a cama do vosso bebê. E por favor, se utilizarem aqueles saquinhos de sementes, tenham muita atenção ao rótulo. Eu já vi queimaduras graves provocadas por esses sacos de sementes. O rótulo diz nitidamente a que temperatura é que vocês devem aquecer e onde é que devem aquecer. Micro-ondas, banho-maria, o que seja. As nossas crianças têm uma sensibilidade diferente da nossa, têm uma pele muito mais fina. E por outro lado, não conseguem perceber a noção de perigo. E portanto, têm tudo para que as queimaduras neles sejam muito graves. E quem usa este tipo de produtos das sementes para aquecer ou das botijas, geralmente usam crianças muito pequenas. E o risco ainda é maior, portanto, por favor, não o façam. Outra coisa que tem que estar atento, como é óbvio, às fontes de ignição. Isqueiros, fósforos, tudo deve estar num local suficientemente afastado da criança para que ela não chegue caso vocês se distraiam. Outra coisa que também vos queria alertar é que vida de mãe não é fácil e nós somos normalmente multitasking, vamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes nem nos apercebemos dos riscos que corremos e dos riscos a que sujeitamos os nossos filhos. Por exemplo, beber um café muito quente com eles ao colo, um chá, com facilidade eles dão-nos um toque na mão e viramos aquilo e podemos virar por cima deles. Muitas vezes eles estão a chorar, nós estamos a fazer o comer, estamos atrasados, também muitas vezes pegamos nele ao colo. Acreditem, os acidentes não acontecem só aos outros. É muito importante que tenham isso em atenção e evitem este tipo de situações de risco. E agora, o que fazer se o vosso bebê tiver uma queimadura térmica? Primeiro, afastar da fonte, como é óbvio. Depois, se tiver alguma coisa em contacto, ou seja, se vir um líquido quente por cima da roupa, se tiver objetos metálicos, um colar, uma pulseira, remover tudo. E depois é bom avaliar a lesão. Se tiver bolhas, por favor, nunca rebentem as bolhas. O que devem fazer é colocar a zona queimada debaixo da água corrente. A água, eu ainda não referi anteriormente, mas sempre que eu digo água corrente, é água tépida. Nunca água gelada, nem nunca água quente. Em nenhum tipo de ferida, todas as que eu falei até agora, em nenhuma queimadura deverão aplicar gelo ou qualquer tipo de pomada que não uma apropriada da farmácia. E também não devem aplicar óleos, não devem aplicar cremes, nada. Está bem? Portanto, as únicas coisas que vocês devem aplicar na ferida é água corrente e depois avaliar a ferida. Se tiver bolha, não rebentar a bolha, como eu já disse. Se tiver ferida exposta, devem colocar uma gaze gorda por cima e efetuar um penso para evitar que se perca muito calor. Se a área afetada for muito grande, superior a uma palma de uma mão, ou se a extensão em termos de profundidade for muito grande, ou se for uma lesão química, se for uma lesão provocada por eletricidade, se for uma lesão que atinja áreas sensíveis, nomeadamente rosto, couro cabeludo, mãos, genitais, todas estas situações que eu acabei de referir obrigam sempre a deslocarem-se ao hospital. Só as situações de lesões de primeiro grau e algumas de segundo grau de pequena extensão é que poderão ser tratadas em casa. E a tratar em casa, sim, se têm sempre que proteger a ferida ou a bolha, com gaze gorda para não colar e a seguir fazer um penso. Se tiverem que levar o vosso bebê para o hospital, devem apenas colocar compressas secas a proteger a ferida. Ou, em caso se não tiverem compressas, podem utilizar aquela película aderente, tá bem? Que também vai proteger e evitar a perda de calor.
Outra das situações que devem recorrer ao hospital é quando a ferida tem sinais de infecção, nomeadamente pus, é uma ferida suja que vocês não conseguem limpar, é uma ferida que está demasiado ruborizada, é uma ferida que tem algum atraso na cicatrização. Em nenhuma das feridas, se por acaso tiverem, por exemplo, roupa colada à ferida, por favor não tentem remover, que podem danificar mais os tecidos. Outra situação é a de queimadura por fogo direto. Se houver alguma área carbonizada, também têm que deslocar-se para o hospital. E nesses casos de fogo, vocês devem sempre tentar apagar o fogo, normalmente por abafamento, ou seja, ou devem embrulhar a pessoa em uma toalha molhada, num cobertor, ou fazê-la rebolar no chão. Mas estas também já são situações mais graves que espero que não aconteçam. Por último, queria dizer-vos que as queimaduras implicam não só um trauma físico para a criança, mas também um trauma psicológico. Como eu já expliquei, as crianças são muito propícias a que este tipo de acidentes aconteçam. E quando acontecem, normalmente, acontecem em áreas sensíveis do seu corpo. Podem acontecer no rosto, podem acontecer nas mãos. E quando são queimaduras muito graves, a criança vai ter que ser sujeita a tratamentos muito prolongados e pode precisar de várias intervenções plásticas. Mas mesmo que se consiga curar a criança, ela vai ficar sempre com uma cicatriz. Uma cicatriz visível para os outros e uma cicatriz, um trauma para ela que vai acompanhá-la para o resto da vida. E portanto há situações, inclusive, por exemplo, nas mãos. Uma criança que tenha sido queimada em pequena nunca vai poder, vai ter sempre que ter alguns cuidados com esse tipo de pele. Uma pele queimada e regenerada é uma pele sempre diferente. Uma pele que tem muito pouca elasticidade. Portanto, é uma criança que vai ter sempre que hidratar mais a pele do que as outras crianças. É uma criança que vai ter que constantemente fazer massagem, porque senão corre o risco de ficar com as mãos, por exemplo, assim, perder alguma motricidade fina. Portanto, eu queria só alertar-vos de que este é um problema real, de que os acidentes acontecem efetivamente, por mais cuidados que nós tenhamos, eles podem acontecer e eu quero que estejam preparados para eles e que possam atuar o mais precocemente possível. Espero que tenham gostado deste tema. Não é um tema fácil, mas como eu vos disse, acho muito importante passar-vos este tipo de informações. Já sabem, se tiverem um tempinho, subscrevam o meu canal e vemo-nos num dos meus próximos vídeos.